porque eu acredito que o clima lá deve estar melhor do que aqui embaixo, né? E aí eu fui sair daqui um pouco mais cedo. E aí nós fizemos até uma postagem aí que tá aí no nosso Face, no nosso Instagram, que vocês já estão acompanhando aí, né? E depois a gente começou lá o pôr do sol, né? E aquele clima gostoso, né? Naquele lugar maravilhoso, lugar de paz, né? Que é lá no Monumento do Cristo Rei. Então foi mais um momento, né? Que a gente vive sempre lá, quando nós vamos ali para aquele lugar. Um abraço aí para Citonho, para toda a equipe aí. Senti falta ontem de Francisca, né? Francisca não estava lá ontem, né? Vamos lá. Aqui é um dos momentos, né, que a gente sempre faz. A hora da Ave Maria. Aí a gente não vai, mas dentro da medida do possível, estamos por lá. Abraço aí, viu? Pra Citonho, pra Dum, pra Gilberto, né? Roberto, né? Nosso amigo Roberto também. Todo o pessoal bacana aí lá do Santuário Cristo Rei. São 7 da manhã, mais 17 minutos. 7 mais 17, eu falei que tinha um assunto interessante pra gente começar o programa, e eu tenho sim. Vamos lá, vamos falar de coisa séria agora, muito mais séria. Saúde, né? Aliás, eu não comecei o programa brincando, né? Vamos falar aqui de um problema sério que é preciso ter o cuidado, das pessoas terem o cuidado na hora da questão da garantia da sua saúde, tá? Essa matéria tá aqui no Portal Correio de hoje, dessa segunda-feira, na página Saúde. Um acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, se figura atualmente como uma das principais causas de morte e incapacidade física no mundo. Dados da consultoria especializada em gestão de saúde e custos hospitalares, Planisa, indicam que a cada 6,5 minutos, ou aliás, seja quase 7 minutos mais ou menos, uma pessoa morre em razão do AVC aqui no país. Os números revelam ainda que custos hospitalares relacionados ao tratamento do AVC no sistema de saúde brasileiro entre 2019 e setembro de 2024 foram contabilizados 85.839 internações, com permanência média de 7,9 por dia, né? São por dias, por paciente, resultando aí em mais de 680 mil diárias hospitalares. Desse total de diárias, 25% foram em unidades de terapia intensiva e 75% em enfermarias no período analisado. E aí os gastos acumulados chegaram a 910,3 milhões, sendo 417,9 milhões em diárias críticas, 492,4 milhões em diárias não críticas. Apenas em 2024, até setembro, o montante já ultrapassava 197 milhões. Então, assim, tem muita gente por aí, inclusive eu vou rodar hoje aqui, só para a gente ter uma noção do que é a nossa vida. Eu comentava com um amigo hoje, e eu falava o seguinte: eu vou fazer uma reflexão, tá?
às vezes, muitos de nós estamos vivendo o nosso último dia aqui na Terra e a gente não sabe. Até porque se a gente soubesse, eu tenho certeza que os números de pessoas com depressão seriam bem maiores. Então, mesmo sem saber, tem muita gente que já só em imaginar em morrer, em ficar doente, aquela coisa toda, é assustador, né? Mas muita gente está vivendo o seu último dia aqui e não sabe. Você está cometendo vários excessos, você está fazendo muitas coisas que não deveria fazer. Ah, mas eu já estou acostumado a fazer isso, eu já faço isso todos os dias, E aí você pensa que algo que de repente você está comendo, algo que você está fazendo, algo que você está bebendo, não está te fazendo mal, mas a doença, muitas doenças, elas são silenciosas. Elas são silenciosas. Tem doença que avisa, tem doença que não avisa. Eu, por exemplo, em 2018, acho que foi 2018, foi 2017, eu tive um pré-infarto, o primeiro, né, que eu tive 2. E eu recebi os sinais, né, porque no primeiro, né, eu recebi os sinais. Porque eu comecei ali a sentir uma dorzinha de cabeça, aquela coisa persistente, que às vezes você toma uma medicação, aquela medicação rotineira que você já é acostumado a tomar, e aquela dor, ela continua persistente, e você toma as medicações normais, você toma a medicação da pressão e ela sempre extrapola, a pressão ela está sempre extrapolando. Então eu corri para o hospital. Quando eu chego no hospital, que passo pelo médico, a pressão já estava lá no topo já, e aí fui medicado na hora, e aí foi normalizando. E eu, como não tinha conhecimento dessas coisas, na outra semana fui pro médico. Quando eu chego no médico, quando eu entro no consultório do médico, eu já falei isso aqui num programa, não lembro, eu já falei sobre isso. Quando eu entro no consultório, o médico já disse: tem um probleminha no coração, né? Eu, surpreso, né, com aquela pergunta, né, e a afirmação: não sei, doutor. Tem sim. Aí foi me mostrar o mapa completo, o mapa cardíaco, e tava lá: você teve um pré-infarto aqui. E aí daí você começa outra fase na vida, né? Você vai começar a fase da medicação. E aí você vê, eu não tava nem eu tava tão desligado das coisas, que o médico prescreveu ali o remédio, tudo direitinho, o tratamento, né? E eu ainda tive a petulância ainda de chegar pro médico e perguntar: doutor, mas eu vou tomar esse remédio aqui até quando? Olha só. Aí o médico disse: aqui é pro resto da vida, né? E veja que, voltando ainda a esse ponto lá inicial que eu falei agora há pouco, que muita gente está vivendo seu último dia agora e não sabe. Eu tomando o remédio, tomando a medicação, tudo certinho, né? Tive o segundo, depois de 2 anos eu tive o segundo, que já foi um pouco mais violento. E daí parti para outro tipo de tratamento que eu venho fazendo até hoje. E veja só, e aí só depois de tudo isso, só depois de todas essas experiências que eu tive, foi que eu comecei a me cuidar mais. Fazer um exercício físico, fazer uma caminhada, deixar um pouco a moto de lado, né? E já tendo uma preocupação maior, né? Para poder evitar certas coisas. Mas, por exemplo, o acidente vascular cerebral, esse é que é surpreendente, porque você não está esperando. E quando você menos espera, ele chega e te derruba, né? Então é preciso que tenhamos todo o cuidado necessário com a nossa saúde, periodicamente, né? Passar lá no médico, olha, vai lá no médico,
Enfim, vamos lá, vamos se preocupar, né, pessoal? Vamos ter um cuidado com a nossa saúde, vamos buscar se aprimorar mais e, enfim, cuidar da nossa saúde, garantir a nossa saúde, tá? Vamos lá, 7+26, meu amigo Haroldo, aquele abraço, Haroldo. Deixa eu ver aqui se eu já tô com um áudio pronto aqui de Haroldo pra gente trazer as informações lá da região de Patos, aqui no nosso programa, que a gente sempre traz. Vamos trazer aqui as informações de Haroldo, né? E como eu prometi a você, eu vou trazer um áudio aqui, depois que eu vou trazer Haroldo, trazer uma notícia e depois eu vou pro intervalo. Quando eu voltar do intervalo, eu vou trazer um áudio aqui bem interessante, uma mensagem bem interessante, que essa mensagem serve para a nossa reflexão. Tá, vamos lá. Haroldo Nunes trazendo aqui informações lá de Patos pra gente aqui do nosso programa de hoje. Olá, amigos do Time Notícias, bom dia, Flávio José, um abraço mais uma vez estar aqui com vocês, trazendo as informações da área metropolitana e dos principais sites aqui da região de Patos. Olha o que temos aqui, ó. Paraíba promove dia D de multivacinação em mais de 900 postos de saúde. A ação estadual visa atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes com foco especial nas vacinas contra o sarampo e HPV. A Secretaria do Estado de Saúde da Paraíba, o SES, realizou no sábado, né, o dia D de multivacinação em 909 postos de saúde distribuídos em todo o estado. A mobilização tem como objetivo atualizar a caderneta vacinal de crianças e adolescentes com menos de 15 anos, reforçando aí a importância da imunização regular. A campanha integra a Estratégia Nacional de Saúde, que busca ampliar as coberturas vacinais e prevenir doenças imunopreveníveis em todo o Brasil. Todas as vacinas do calendário básico voltadas ao público infantil e adolescentes estão disponíveis durante o mutirão. Olha só, também informação daqui do nosso sertão. Paraíba tem 120 municípios em situação de emergência por causa da seca e chuvas intensas. O reconhecimento federal permite o envio de recursos e ações emergenciais para as cidades atingidas pela estiagem e, no caso, de tempestades em diferentes regiões. Olha só, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Social Regional, MIDER, informou nessa sexta-feira, última, dia 17, que 120 municípios da Paraíba estão em situação de emergência devido aos eventos climáticos extremos registrados no estado. Segundo o órgão, 118 cidades foram afetadas pela estiagem prolongada, enquanto 2 localidades, que é Lucena e Conde, enfrentam chuvas intensas e tempestades. As mais recentes incluídas na lista de emergência são Nazarezinho, ali na região de Souza, Salgado de São Félix, São José da Lagoa Tapada, vizinho ali a Nazarezinho também, todas impactadas pelas faltas de chuva. Esperamos que aí Papai do Céu mande chuva esse ano intenso, né? Olha, este final de semana também, no caso ontem, ocorreu na Alça aqui, Sudoeste, em Patos, a Juventude na Alça, que chama-se Juventude na Alça Transforma a Alça, em Patos, em espaço de inclusão e cidadania. Isso aconteceu ontem, aqui na Alça Sudoeste, ali, que desvia Patos ali pelo lado esquerdo, para quem vem de Campina Grande, e vai sair na região aqui de Teixeira. Olha só, na tarde do sábado, ele colocou ontem 17, mas aqui informa que foi no sábado, foi marcada por mais uma edição da Juventude na Alça.
através aí da Secretaria de Juventude e da Secretaria de Executiva de Esporte, com apoio das Secretarias de Saúde e Cultura, o evento realizou na Alça Sudoeste, que ganhou nesta edição um caráter inclusivo, com destaque para a participação de mães atípicas e suas crianças, reafirmando o compromisso do município com saúde, lazer, inclusão social e integração comunitária. A programação reuniu famílias patuenses para uma tarde de atividade física e diversão, incluindo dança aeróbica, corridas, brincadeiras com carrinhos de rolimã, que isso aí já é frequente ali na Alça. Tem um projeto, Flávio, aqui na Alça, que você desce uma ladeira com carrinhos de rolimã. É um cidadão que ele projetou vários carrinhos de rolimã e é tudo gratuito, 0800, só é você chegar lá, pegar o carrinho de rolimã, descer, subir, mas aí você tem aquela importância, aquele dever de deixar os outros também usarem, né? Então isso é importante. Então a programação reuniu aí as famílias patuenses em torno de rolimãs, pedaladas, distribuição de frutas e água, além de serviços de saúde oferecidos pela população. Também na cidade de Patos, aqui em São Mamede, foi cumprido um mandado de prisão. Agora o negócio ficou pesado. A Polícia Militar realizou entre o sábado, dia 18 e 19, duas ações distintas que resultaram no cumprimento de mandados de prisão na cidade de Patos e São Mamede. Na manhã do último sábado, policiais do 3ª Companhia do 3º BPM deram cumprimento de mandado de prisão na cidade de São Mamede. A ação ocorreu após diligências que levaram à localização de um homem em débito com a Justiça por pensão alimentícia. Durante a abordagem não foi encontrado nenhum material ilícito em posse do suspeito, que recebeu voz de prisão conforme determinação judicial. O cara não quer pagar aí a ação, né? Quer pagar aí. Olha só, final de semana também com companhia teatral em Mãe d'Água, ali próximo a Teixeira. No final de semana foi de muita cultura na cidade de Mãe d'Água, com a apresentação de companhia de teatro de bonecos, que chama-se Boca de Cena. Isso em praça pública, dentro do projeto Circulando com o Babau da Paraíba, uma realização com recursos de político nacional do Aldir Blanc, operacionalizado pela Secretaria de Estado e Cultura com apoio da Prefeitura de Mãe d'Água. É um projeto aí super legal também na cidade de Mãe d'Água. Também a Areia de Baraúnas fez o Dia da Criança e trouxe aí no caso alegria e esperança para as comunidades de Bananeiras e Areia de Baraúnas. No último Dia das Crianças foi marcado por muita alegria e emoção no distrito de Bananeiras, município ali de Areia de Baraúnas. Quem não conhece vai aqui por dentro, tem Cacimba de Areia, aquelas cidades que chamavam antigamente da cidade da Zona da Fome, que a gente ia trabalhar lá, mas tinha que voltar para Patos porque não tinha restaurante. Então isso é realizado aí na região de Areia de Baraúnas, região metropolitana de Patos, por uma igreja, ministério Assembleia de Deus Missionária, localizada na regional Bananeiras e presidiada pelo pastor Luciano Caetano. Realizou pelo 3º ano consecutivo um grande projeto voltado para crianças da comunidade sob a liderança do pastor local Joelton Silva. Mesmo sendo ali uma região de difícil acesso, o trabalho vem sendo feito com amor, dedicação e apoio. Quem conhece ali Bananeiras sabe, né? Não é Bananeiras lá perto de Solânia, não. É Bananeiras aqui próximo a Salgadinho e Areia de Baraúnas. É realmente de difícil acesso. Flávio José, tá aí as notícias que rolaram agora nesse final de semana aqui em Patos. Quero mandar um abraço a todos aí para a região de Itaporanga, Piancó, Aguiar, cidades aí que eu sempre gosto de estar dando uma andada por aí. Mas essas são as principais notícias. Amanhã voltamos com mais informações. Um abraço a todos aí e até mais. Obrigado, Haroldo, pela participação aqui no nosso programa. As informações que você sempre traz, né? E essas informações ajudam a enriquecer o nosso programa, né? E a gente agradece demais aí a você, viu? E fique à vontade aqui no nosso espaço para trazer qualquer outra informação aqui para o nosso público internauta. Bom dia, José Pereira Deca. Bom dia, meu amigo. Que Deus abençoe você e sua família. Ô, irmão, da mesma forma, viu? Obrigado por estar aí acompanhando o programa nesta manhã. Vamos trazer aqui uma notícia, né? Da programação, e aí a gente vem com o nosso intervalo e depois do intervalo a gente retoma o nosso programa.
Vamos procurar ver aqui se a gente vai cumprir tudo direitinho aqui, tá, pessoal? O tempo é corrido, mas a gente vai, dentro da medida do possível, vai fazendo aí tudo de acordo com o que está aqui no cronograma. Olha, cortes de despesas, uma retomada parcial da medida que previa aumentos de impostos para a área financeira e a elevação de valores pagos e as apostas esportivas fazem parte das alternativas avaliadas pelo governo para aumentar a arrecadação em 2026. A tentativa discutida desde que a chamada MP da arrecadação perdeu a validade pode chegar ao desfecho nessa semana. O objetivo, segundo apurou aqui o R7, né, é exatamente se chegar a uma solução, depois que o governo perdeu uma parada aí, né, ver como é que fica essa questão de arrecadação do governo para 2026. E evitar, no caso, novos atrasos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está em pauta na Comissão Mista de Orçamento, né? O movimento do governo visa compor 35 milhões, ou recompor 35 bilhões, não é milhões não, viu? Bilhões no orçamento já no próximo ano. O montante seria arrecadado se a medida provisória 1.303, criada para substituir o aumento do IOF, né? Se ela não tivesse sido retirada de pauta na Câmara dos Deputados, no dia 8, né? E aí a ação dos deputados naquela ocasião fez a MP que estava lá, fez com que ela caducasse. E aí não passou, né? E aí o governo vai montando as suas alternativas para arrecadar mais e garantir a instabilidade da parte da economia. Olha, tanto os petistas quanto os bolsonaristas dizem confiar no próprio grupo político, quase que na mesma proporção em que confiam em suas famílias. Segundo uma pesquisa sobre a polarização, essa pesquisa foi obtida pela Folha de São Paulo, realizada pelo Connect Lab, o novo centro de estudos da Fundação Getúlio Vargas, em parceria com a Quest. Em sua escala de 0 a 10, bolsonaristas têm um nível de confiança de 8,3 em suas próprias famílias, em média, né, enquanto petistas chegam ou chegaram ao valor de 7,5. Já em relação aos seus próprios grupos políticos, os valores apenas um pouco mais baixos, mas sendo respectivamente 7,8 e 7,3, mostrando que essas pessoas elas têm um nível de confiança nos seus grupos políticos até mesmo equivalente à confiança que eles têm, à segurança que eles têm nas suas próprias famílias, né? Quer dizer, veja como a política ela está inserida, né, na vida das pessoas de uma forma que as pessoas acabam até misturando, né, as coisas às vezes, essas questões aí, questões relacionadas à política aqui no nosso país. Vamos lá, vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouco eu estou de volta aqui na programação trazendo mais informações e eu volto já já. Depois do intervalo eu volto com a mensagem aí que eu disse para vocês que eu vou colocar, para a gente fazer uma reflexão aí sobre a nossa vida, tá bom, pessoal? Sobre o nosso estado, como a gente está vivendo, como a gente está se comportando. Vamos lá, volto já. A melhor programação é aqui na Web Rádio Time. Todos os dias, Time Notícias, às 7 horas da manhã, com Flávio José. E durante a programação, plantão de notícias, Repórter Time. 3 horas da tarde, Túnel do Tempo. E às 5 horas da tarde, toda a alegria de Zé da Porteira, na Porteira do Curral. Web Rádio Time. Música e notícia, onde você estiver. Baixe nosso aplicativo na Play Store, o Web Rádio Time. Você ouve Web Rádio Time. Música e notícia onde você estiver. Telefone 839-9356-6732. Itapuranga, Paraíba. É de manhã, o padeiro falou,
Bem pãozinho, bem quentinho, pra você consumidor. Um pãozinho gostoso. Foi o forno da Ferri quem assou. Ferri, a melhor marca de equipamentos para planificação. Contatos pelo WhatsApp 83 987 69 58 89. Foi o forno da Ferri quem assou. A água que você bebe precisa de um tratamento especial, deixando-a própria para ser consumida. Conheça o purificador de água ARA Alkaline Max, produto da Nippon Flex. Fale agora mesmo com o nosso representante, Janduir Martins, pelo telefone 83 99617 0708 ou acompanhe os nossos produtos pelo Instagram, @MartinsJanduir. Purificador de água ARA Alkaline Max. Frigorífico São Francisco, a melhor carne da cidade. Não deixe faltar. Aqui nós temos os melhores cortes em carnes de qualidade e o melhor é o nosso preço. Frigorífico São Francisco, tradição e preço justo é com a gente. A melhor carne de Itaporanga. Rua Crisanto Pereira 214. Telefone 83 99667 2828. Itaporanga, Paraíba. O empreendimento Chico e Tânia. Por que escolher a água mineral Croatá? Nenhuma intervenção química, apenas a beleza da natureza em sua forma mais pura. Rica em minerais essenciais para a sua saúde, a Croatá oferece uma fonte de hidratação equilibrada que nutre o seu corpo e mantém a sua vitalidade. Visite o ponto de venda mais próximo ou seja um distribuidor ligando 839-9920-4289. Croatá é água mineral de verdade. Agora na AgroServe, você tem ração para suínos de alta performance, Multicampo, distribuindo para toda a região a ração Multicampo, que tem uma linha completa de produtos de alta qualidade para a nutrição do seu rebanho. AgroServe amplia sua base de prestação de serviços a todos os produtores do Vale do Piancó. A AgroServe, a grande parceira do agronegócio. Telefone 3451-2719, Avenida Deputado Soares Madruga, 125, Centro de Itaporanga. Na hora das compras, venha para o Mercadinho São Jorge. Aqui tem tudo para complementar a sua feira. Estivas e cereais, água mineral, gás de cozinha e leite todos os dias. Tudo isso com o melhor preço e o melhor atendimento. Venha conferir o que estamos anunciando todos os dias. Mercadinho São Jorge, aqui no Conjunto Miguel Morato, na Rua Manuel Antero. Telefone 99659-6693. Organização Gedson e Mara. Você ouve Web Rádio Time, música e notícia onde você estiver. Telefone 839-9356-6732. Itapuranga, Paraíba. A Prefeitura de Igaracy vem trabalhando para construir uma cidade melhor para a sua população. São obras em todas as áreas, na educação, na saúde, na infraestrutura, na segurança e no social. Uma gestão voltada para o povo. Prefeitura de Igaracy. O trabalho continua. Apiários AM traz para você o mais saboroso mel de abelha da região, 100% puro. Em meio a tantas viroses e epidemias, adquira já o mel de abelha 100% natural, que aumenta a imunidade e a sua energia, alivia os sintomas de resfriados, rico em cálcio e vitamina C, auxilia no emagrecimento, reduz o colesterol ruim, previne até o câncer e muito mais. Nós
Nós do Apiários AM cuidamos do nosso apiário com muita higiene, cuidado e dedicação às abelhas, que são fundamentais para nosso meio ambiente. Não fique de fora e aproveite nossos ótimos preços. Compre mel 100% natural e adquira mais qualidade de vida. Telefone para contato 99656-3500. Compre mel de abelha 100% natural. Tá com suas asinhas, faz o mel que eu quero provar. Voa, voa, voa sem parar. A Inova Informática é uma loja especializada no ramo de informática e eletrônicos, assistência em computadores e notebooks e venda de equipamentos e acessórios. Conheça a Inova Informática, Rua Deputado Soares Madruga, 187, telefone 99859-4612, Itaporanga, Paraíba. Está precisando de assistência para seu telefone? Vou te dar uma dica. Mobilecell é a loja que vai te dar toda a assistência e recuperar seu aparelho. Temos peças e acessórios, garantia no serviço, com técnico especializado na área. Venha conhecer nossa moderna loja. Trabalhamos com todas as marcas. Mobilecell, Getúlio Vargas, próximo à Prefeitura. Telefone 99943-0363. Instagram, @Mobilecell. Organização, Leandro Bezerra. Itaporanga, Paraíba. Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie em web rádio. É rádio, é internet, é mais comunicação para sua marca, serviço ou produto. O rádio na internet já é uma realidade e você precisa acompanhar as novas tendências de propaganda. Anuncie em o Web Rádio Time, música e notícia onde você estiver. A hora certa agora para você são 7 horas mais 47 minutos. 7 horas 47 minutos. Deixa eu ver aqui o nosso zap, né? Que tá chegando mensagem aqui. Tá. Eu vou respondendo aqui o pessoal depois. Mas como eu prometi a vocês, eu vou trazer aqui para todos nós aqui uma mensagem. Uma mensagem em áudio. Ela é narrada, né? É uma narrativa do professor Paulo Roberto Oliveira. Lembra que eu falei lá no começo do programa que muita gente, de repente você está vivendo o seu último dia aqui na Terra e você não sabe, né? Se a gente soubesse, eu acredito que se você soubesse seria bom, mas se você não sabendo é melhor, né? Mas não vamos parar para pensar nisso também não, passar o tempo inteiro só pensando. Não, vamos pensar nisso. Vamos continuar a nossa caminhada, nossas atividades, nossos compromissos, né? Nossa rotina. Vamos continuar assim, procurando se melhorar, né? A cada dia. Vamos lá. A mensagem de hoje ela é intitulada de O Último Dia. Tá, pessoal? Então vamos ouvir essa mensagem aqui no nosso programa de hoje, nesta segunda-feira, para a nossa reflexão. Vamos lá, vamos ouvir. O último dia. Aquele era seu último dia de vida, mas ele ainda não sabia disso. Naquela manhã sentiu vontade de dormir um pouco mais. Estava cansado. Tinha deitado muito tarde e não havia dormido bem. Mas logo abandonou a ideia de ficar um pouco mais na cama e levantou-se, pensando nas muitas coisas que precisava fazer na empresa. Lavou o rosto e fez a barba correndo, automaticamente. Não prestou atenção no rosto cansado e nem nas olheiras escuras, resultado de noites mal dormidas. Engoliu o café e saiu resmungando baixinho um bom dia, sem muita convicção. Desprezou os lábios da esposa, que se ofereciam para um beijo de despedida.
Não entendia por que ela se queixava tanto da ausência dele e vivia pedindo mais tempo para ficarem juntos. Ele estava conseguindo manter o elevado padrão de vida da família, não estava? Isso não bastava? Entrou no carro e saiu. Pegou o telefone celular e ligou para sua filha. Sorriu quando soube que o netinho havia dado os primeiros passos. Ficou sério quando a filha lembrou de que há tempos ele não aparecia para ver o neto e o convidou para almoçar. Ele relutou bastante. Sabia que iria gostar muito de estar com o neto, mas não podia naquele dia sair da empresa. Quem sabe no próximo final de semana. Chegou à empresa e mal cumprimentou as pessoas. A agenda estava lotada e era muito importante começar logo a atender seus compromissos, pois tinha plena convicção de que pessoas de valor não desperdiçam seu tempo com conversa fiada. Na hora do almoço, pediu à secretária para trazer um sanduíche e um refrigerante diet. O colesterol estava alto, precisava fazer um check-up, mas isso ficaria para o mês seguinte. Começou a comer enquanto lia alguns papéis que usaria na reunião da tarde. Nem observou que tipo de lanche estava mastigando. Enquanto relacionava os telefonemas que deveria dar, sentiu um pouco de tontura. A vista embaçou. Lembrou-se do médico advertindo-o alguns dias antes, quando tivera os mesmos sintomas, de que estava na hora de fazer um check-up. Mas ele logo concluiu que era um mal-estar passageiro, que seria resolvido com um café forte sem açúcar. Terminado o almoço, escovou os dentes e voltou ao trabalho. A vida continua, pensou. Mais papéis para ler, mais decisões a tomar, mais compromissos a cumprir. Saiu para uma reunião já meio atrasado. Não esperou o elevador. Desceu as escadas pulando os degraus de 2 em 2. Entrou no carro, deu a partida, e quando ia engatar a marcha, sentiu de novo o mal-estar. E agora, com a dor forte no peito. O ar começou a faltar. A dor foi aumentando. O carro desapareceu. Os outros carros também. Os pilares, as paredes, a porta, a claridade da rua, as luzes do teto. Tudo foi sumindo diante de seus olhos, ao mesmo tempo que surgiam cenas de um filme que ele conhecia bem. A esposa, o netinho, a filha, e uma após outra, todas as pessoas de que mais gostava. Por que mesmo não tinha ido almoçar com a filha e o neto? O que a esposa tinha dito à porta de casa quando ele estava saindo hoje de manhã? A dor no peito persistia, mas agora outra dor começava a perturbá-lo. A do arrependimento. Ele não conseguia distinguir qual era a mais forte. A dor da coronária entupida ou a de sua alma rasgando. Escutou o barulho de alguma coisa quebrando dentro de seu coração e de seus olhos escorreram lágrimas silenciosas. Queria viver, queria ter mais uma chance. Queria voltar para casa e beijar a esposa, abraçar a filha, brincar com o neto. Queria. Mas não havia mais tempo. Quantas pessoas estão vivendo hoje seu último dia de existência na Terra e não sabem disso? Quantas saem do corpo físico diariamente e deixam muitas coisas por fazer? Certamente os compromissos profissionais, a limpeza da casa, as compras, os pagamentos, outras pessoas farão. Mas as questões afetivas, as coisas do coração, somente cada um pode deixar em dia. Aquela visita a um amigo, o abraço de ternura num familiar querido, um beijo carinhoso na esposa ou esposo, uma palavra atenciosa a alguém que precisa. Um tempo a mais para dedicar aos amores. Tá vendo aí, pessoal? Você está ouvindo Time Notícias. Como a nossa vida ela é complexa, porque se você der uma parada, você verá que tem muita coisa, mas tem muita coisa que você precisa fazer para preencher, muitas das vezes, esse vazio que de repente você está passando aí agora, se sentindo só, desolado, abandonado, porque tem muita gente que tem essa sensação, mas
Não é, às vezes não é isso. Às vezes é você mesmo que causa esse comodismo para você. Você atrai, né? Tipo, você atrai para você. Então nós temos que reagendar, reorganizar a nossa vida em todos os sentidos. Porque assim, às vezes são tantas preocupações que nós temos no nosso dia a dia que muitas das vezes a gente esquece de fazer o básico, né? Você tem uma correria muito grande para fazer aquilo, fazer uma atividade, fazer outra, você esquece até, muitas das vezes até de fazer a barba, que é o básico, né? Eu não fiz a minha barba ontem, mas eu não fiz a minha barba ontem porque eu estava com uma atividade, eu estava ontem muito preocupado com um problema que estava me incomodando demais, viu, meu amigo Leandro? Me incomodando demais. Adivinha o quê? Uma abençoada de uma unha que estava me incomodando demais. Aí eu fui me preocupar bastante com isso ontem e acabei deixando, faltou só a barba para tirar, mas o resto, graças a Deus, deu pra gente cumprir, né? É por isso que a vida da gente ela é muito complexa. É muita coisa que você precisa dar atenção, você precisa estar ali, né, verificando, tomando o cuidado necessário para que você possa dar conta de todas as coisas, né? Que os nossos irmãos que dependem às vezes de nós, da nossa atenção, que eles nos perdoem por isso, né? Porque afinal de contas nós somos humanos, né? Nós somos humanos. Vamos lá. Olha, o Supremo Tribunal Federal formou maioria contra uma liminar que havia sido apresentada pelo ministro Luiz Roberto Barroso para que enfermeiros pudessem fazer e prestar apoio, atendimento de aborto legal. A decisão de Barroso, apresentada na sexta-feira, 17, liberava a atuação de enfermeiros, proibida, né, a punição e proibida proibia, no caso, a punição e suspendia processos administrativos se o atendimento estivesse dentro da lei. Na prática da decisão, Barroso permitia que os enfermeiros pudessem interromper as gestações nos seguintes casos: gravidez por estupro, risco de morte para a mulher por conta da gravidez, anencefalia, quando o feto não tem cérebro. E aí o parecer também considerou outra ação que pedia ao Estado o reconhecimento de dificuldade de atendimento hospitalar entre municípios brasileiros. Quem é a favor da vida, na sua totalidade, é totalmente contra qualquer tipo de situação como essa, que é o caso do aborto, né? Porque analisa bem comigo. Seja lá qual for uma patologia, uma deformidade ou qualquer outro tipo de situação, a partir do momento que você age para você interromper aquele cordão ligado à mãe, ao feto, você literalmente você está matando, né? Você está matando. Deixemos que a sabedoria divina se encarregue de todo o processo, né? Não adianta tentarmos nós querer, no caso, ou querermos, como queira, tomar a posição de julgadores, de juízes. Isso não cabe a nós, não é verdade? Vamos lá.
7 horas agora, mais 59, não, já são 8, menino, já passou aqui já, 8 horas. O exército de Israel lançou uma ofensiva em Gaza neste domingo após acusar o Hamas de atacar tropas em área de recuo dos militares. Estava prevista dentro do cessar-fogo, né, mediano, pelo presidente americano Donald Trump e aliados. A retomada da violência no território palestino pode dinamitar a trégua que mira numa difícil paz duradoura na região, apesar dos vários pontos de discórdia pendentes. Não foi o que eu disse lá no início do programa, né? Muitas das vezes as pessoas, pelo próprio orgulho, porque o ser humano é muito orgulhoso, pelo próprio orgulho, elas teimam em ultrapassar os limites, quebrar acordos, causando ainda, né, cada vez mais revolta e muitas coisas. E aí a tão sonhada paz, ela fica como a tal felicidade que muita gente imagina, né? Muita gente imagina, se eu fosse lá no Rio de Janeiro, conhecer a praia de Copacabana, eu era tão feliz. Não, amigo. A felicidade, ela pode estar com você, ela pode ser construída, ela pode ser positivamente praticada aonde você estiver. Aonde você estiver. Né? Eu posso lhe dizer, eu já fui em Copacabana. Eu praticamente toda semana eu estava no centro, no coração do Rio de Janeiro. Sabe? Mas aí onde é que eu tô agora? Eu voltei para Paraíba, pro interior da Paraíba. Aí você pergunta, mas isso te faz falta? Eu sinto saudade dos amigos que lá eu deixei, eu sinto saudade dos meus familiares, né? Mas quem sabe se a minha felicidade não tá aqui? Tá? Então, muitas das vezes, tudo é fruto da nossa imaginação. A gente imagina muita coisa, a gente constrói muita coisa na nossa mente, né? E quando você vai pra prática, aí você chega lá, aí você olha pros 4 cantos, aí você diz, quer dizer que isso aqui era a felicidade que eu tanto projetei? É isso aqui? Não. Vou voltar pra lá. Isso acontece todos os dias com as pessoas. Eu chamo isso das decepções do ser humano, que nós temos muitas, né? Mas a felicidade, ela pode estar exatamente numa coisa bem simples às vezes, sabe? Por exemplo, eu tô feliz agora, eu tô feliz agora de estar aqui fazendo esse programa, conversando com vocês, sabe? Tô muito feliz. Apesar de tudo, né? Das coisas, dos problemas, das coisas. Mas eu tô feliz aqui agora, nesse momento. E eu já fico imaginando, quando eu termino esse programa aqui agora, eu já fico imaginando o programa de amanhã, né? O programa de amanhã, a gente vai voltar, vai fazer o programa de novo, vamos conversar, vamos levar informações para vocês e tudo mais. Então a felicidade, muitas das vezes, ela está numa simples atividade, num simples ato, uma coisinha simples que você está há tanto tempo buscando, emperrando, muitas das vezes, que a gente acaba emperrando muitas das vezes, de deixar fluir a felicidade dentro de você. Vamos lá, vamos para as informações agora da área policial, aqui do nosso programa, que a gente traz todas as manhãs aqui para você que está nos acompanhando. Inclusive tem algumas informações que a gente espera o desfecho final. Eu sempre tive esse cuidado quando eu fiz área policial durante muito tempo, de esperar o desfecho final de um caso para a gente poder noticiar. Enquanto não, muitas das vezes eu nem comento. Então vamos lá.
Vamos às informações da área policial aqui do nosso programa de hoje, para todos vocês. A melhor programação é aqui na Web Rádio Time. Todos os dias, Time Notícias, às 7 horas da manhã, com Flávio José. E durante a programação Plantão de Notícias, Repórter Time, 3 horas da tarde, Túnel do Tempo. E às 5 horas da tarde, toda a alegria de Zé da Porteira, na Porteira do Curral. Web Rádio Time, música e notícia onde você estiver. Destaque policial. A hora certa para você que está nos acompanhando agora são 8 horas mais 6 minutos. 8 da manhã, 6 minutos aqui na cidade de Itaporanga. Lembrando para você que depois aqui do nosso programa de notícia, né? Nós temos a nossa parte musical, que é muito bacana. Eu gosto demais, né? Porque música, ela é todo um aparato, assim, de muita coisa boa, de boas lembranças, boas recordações, né? E a gente procura sempre fazer isso, né? Levar boa música para você que nos acompanha sempre aí todos os dias aqui na programação. Olha, um caso de morte foi registrado ontem aqui em Itaporanga. E aí eu sou muito cuidadoso, como eu acabei de falar agora para vocês, nessa questão. O caso, até a gente ter um desfecho final, o caso tem 2 linhas de investigação, né? E aí a gente tem que ter também todo esse cuidado para quando realmente a perícia terminar todo o trabalho, aquela coisa toda, para a gente poder trazer essa informação completa, concreta para você. Eu jamais vou pegar uma informação que alguém soltou nos grupos de WhatsApp e tal, e pegar e sair soltando essa informação aí de forma alguma eu faço isso. Uma coisa é certa, nós lamentamos bastante pela morte desse rapaz, trabalhador, né? Inclusive ontem cedo, eu estive lá no estabelecimento, conversei com ele, ontem de manhã, lá fazendo compra e conversando, normalmente, como se nada tivesse acontecendo. E já à noite, né, a gente foi surpreendido aí com essa informação, com essa notícia. Mas vamos aguardar o desenrolar dos fatos, finalização dessa investigação, para que a gente possa trazer, né, uma informação mais concreta sobre esse caso. 8 horas, 8 minutos, 8 e 8 aqui na cidade de Itaporanga. Estamos aqui apresentando, né, para você o nosso programa Time Notícias nesta semana, nesta segunda-feira. Um abraço forte para todo mundo, né, que acompanha, que segue as nossas mídias sociais, nosso Instagram, nosso Facebook. Muito obrigado mesmo a todos vocês. A Polícia Militar prendeu um homem com 2 mandados de prisão lá em Piancó. No início da noite deste domingo, a Polícia Militar prendeu na cidade de Serra Grande um indivíduo que possuía 2 mandados de prisão em aberto, um pelo crime de homicídio expedido pelo estado da Paraíba, aqui no estado, e outro por roubo qualificado no estado do Ceará. O cabo era rodado. E aí, de acordo com a Polícia Militar, a prisão só foi possível após denúncias de populares que informaram o paradeiro do acusado, que de imediato aí as guarnições se deslocaram até o local e confirmaram, né, essas informações, realizando, no caso, esta prisão, a prisão deste elemento que estava se escondendo, né, da polícia, tentando de alguma forma se livrar, né, da lei e das autoridades. Um jovem ficou ferido durante um acidente envolvendo uma moto na noite deste sábado na PB 400 em Conceição, entre Conceição e Santo Inês, né? De acordo com informações de populares, Rian participava de um torneio de futebol
que ocorria no sítio Monte Alegre, quando resolveu pegar sua namorada na cidade e, ao se aproximar do trevo que dá acesso a PB 386, ele perdeu o controle da moto na curva e foi parar dentro do mato. Aí, amigo, ele ficou gravemente ferido. Resumindo isso aí, no mínimo dos mínimos, deve ter sido muita velocidade. Então é preciso ter cuidado, viu? Bom dia, Osmar Passos. Bom dia, Leonardo. Aquele abraço para você. Obrigado pela audiência aí, viu? A vocês que estão acompanhando aí o nosso programa. Vamos finalizando por aqui já a edição de hoje, desta segunda-feira. Amanhã estaremos aqui de novo com mais um programa a partir das 7 horas da manhã, com mais um programa Time Notícias. Boa semana para você que esteja começando, aliás, né? Com muitos planos bons para que você possa dar conta dos seus compromissos, né? E que Deus vá abençoando aí a sua vida e a vida da sua família, tá bom? Esse é o nosso desejo, que a gente deseja para você que está nos acompanhando agora, nesta manhã. E agora vamos curtir muita música, né? Aqui na nossa programação, coisa que a gente sempre faz todos os dias, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Finalizando por aqui o nosso programa de hoje. Amanhã a gente tem um encontro aí a partir das 7 da manhã. Mas não se esqueça que dentro dessa programação musical você ainda tem muitas informações que a gente vai passando nos plantões de notícias que a gente tem. 9h30, 10h15 e 11 horas da manhã. Você está curtindo aí uma música boa, daqui a pouco eu chego e entro trazendo informações para você, sempre atualizadas. Um abraço, até amanhã. Você acabou de ouvir Time Notícias. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. A melhor programação é aqui na Web Rádio Time. Todos os dias, Time Notícias, às 7 horas da manhã.